Fora de você, está dentro de você. Lembra da pergunta do doutor? Onde você está, Zé? Na sua cabeça. Por que você, quando é que você vai sair? Quando você ventilar, porque você que me colocou aqui. Não existe Joaquim só. E quem é o Joaquim? Aquele que você disser que é. Se ele só existe dentro de você, se você disser que, vamos dizer assim, é o espírito puro, será esse o seu Joaquim. Se você disser que ele é como é que se fala? Falso, né? Vai ser isso. Para ele pode ser o espírito puro, para você pode ser um falso, para outro pode ser outra coisa. Cada um tem um Joaquim dentro de si. Existe uma definição absoluta? Não. Porque no mundo de vocês tudo é relativo. Mas o que você disse? Mesmo o que você acha de você é relativo. Porque só você acha isso de você. O mundo do ser humano não é um mundo espiritual. Não é tudo só. Não. O mundo do ser humano não pode ser único espiritual. Porque nem existe para poder ser alguma coisa. Mas existe na minha mente. Não, existe na mente do espírito. Você está dentro da mente do espírito. Mas a partir do momento ele está existindo, já que eu disse. Não, só existe com o espírito na mente dele. Vamos fazer uma coisa? Pensa numa pessoa qualquer. Qualquer uma. Fechou? Ela só existiu aí dentro da sua mente. É assim, o espírito está pensando em você. Bom, eu já fiz essa comparação, sei que muitos se focam com essa comparação. Mas é a melhor. Quando um ser humano fuma um cigarrinho, um baseado, sela uma caeirinha, ele começa a criar monstros dentro da cabeça dele, pessoas, coisas, acontecimentos, não é assim? Fica doidão, não é assim? Então, você é esse acontecimento de um espírito que fumou um cigarrinho de maconha. Você não existe, só na cabeça do espírito. Você e o mundo seu. Tudo que você diz que está dentro de você é tudo que está dentro da cabeça do espírito. Como o filme lá do Matrix, né? Você liga uma poltrona e daí se liga numa coisa e aquilo só existe na tua mente. É por isso que ele não morre lá. Só para entender para já. Mas só que você não pode, você não é o que deita na poltrona. Você é o que surge quando o espírito deita. E o espírito é o cadeirado. Digamos assim, continuando assim, como se o espírito fosse um viciado em alguma coisa. É o egoísmo que está tentando se libertar das próprias expressões? Ele está tentando se libertar do assar que é egoísta. Porque o espírito é puro e vai continuar puro a vida inteira. Mas ele pode se enganar. Ele só acha que ele não é. O que é o pensamento quando a gente imaginar, eu tomo esse caminho ou aquele? E daí você pensa, vou tomar esse caminho, talvez aconteça isso, vou tomar esse outro, pode ser que aconteça aquilo, e eu opto por um deles. Quando você pensa isso é o resultado do espírito que fumou a maconha. Não houve pensamento. A ideia de ter a vida é o pensamento. E isso para o mundo dos espíritos. Para o seu, o que é isso? É você pensar isso. Não dá para tentar entender sobre o pico espiritual a vida material. Por quê? Porque a vida material não existe. Quando você fala em espírito, você não pode falar em ser humano. Por quê? Porque o ser humano é alucinação. É o espírito alucinado. É a alucinação que está na cabeça do espírito. Moça, você quer uma coisa? A mocinha me perguntou se eu falei que não existe espaço e ela perguntou, mas tempo tem? Eu digo, não tem. Se não existe espaço com tempo, qual o tamanho do universo? Infinito. Que infinito? Nada. Não existe espaço, porque infinito para vocês não é um espaço muito grande.
Você não tem nem ideia do que é infinito. Infinito é o que não começa e não acaba, e não tem passo. Explica isso. Quer ver uma coisa? O espírito é eterno, não é? Não é isso? Mas o espírito foi criado por Deus, não é isso? Como é que alguma coisa eterna começou um dia? Se começou, não pode ser eterno, porque começou num momento. Mas sempre foi eterno, pode ser? Então? Hã? Pode ser, então, sempre foi eterno? Sempre foi Sempre eterno? existiu. Se sempre foi eterno, Sempre existiu. sempre já é um espaço de tempo. Veja, eu só estou querendo mostrar que não dá para tentar entender. Tudo é nada, nada é tudo, todo esse tempo não é nem tempo nenhum. Só isso, é correto, é do alto tentar entender isso. O que seriam, eu acho que, voltando no mesmo tipo de assunto, quando você, alguma coisa assim vem na tua mente e diz, freia o carro, daí daqui a pouco você vai diminuindo a velocidade e passa um carro no sinal vermelho, e se você não tivesse freado, poderia ter tido um acidente. O que seria esse pensamento? Em que mundo você quer saber? No material ou no espiritual? No material, a ciência lhe diz que isso chama-se premonição, a mentes apensoantes. Isso você pode perguntar a um doutor que ele vai lhe explicar isso. Uhum. Agora, como é que você quer que eu explique isso no mundo espiritual? Não existe, porque não existe freada, não existe sinal, não existe pular casa, não existe falar, não existe andar. Mas não seria a voz de Deus dizendo, freie, senão pode se machucar? Voltando, dizendo que eu sou Deus. É a voz de Deus, mas não é a voz de Deus, porque Deus não tem boca para ter voz. É Deus. Só que quando não há boca, quando não há voz dizendo, e você bate e morre, também é Deus. Sim, mas ele te dá duas opções, ou se freia. Ele lhe dá duas opções, ou seja, o Senhor onipotente do universo depende de você fazer o que você quer? Por favor, o Deus de vocês é um Deus fraquinho, é um Deus que fica no chão de braço cruzado rezando, por favor, faça isso, eu quero que você faça. Não, ele te dá a Desculpa, opção mas de esse você Deus frear não é ou Deus. seguir em frente na mesma velocidade. Aí vamos dizer o seguinte, no livro do Espírito está escrito assim, Deus sabe, ninguém morre na véspera. Deus sabe o momento que cada um vai morrer e a forma como vai morrer. Então Deus sabia que você ia morrer de uma batida de carro que avançou o sinal vermelho. Mas se você pisou no freio, tudo que Deus sabia foi para o espaço. Todo mundo se dirige. Agora, o que ele está dizendo, quantas vezes acontece com a gente de achar que é uma coisa, frear e parar e não vem nada. Então Deus está enganando mesmo. Deus está sacaneando vocês? Moço, não dá para entender, é só isso que eu quero que você entenda. Porque Deus é o falar e Deus é o andar, mas Deus não é o andar, porque não existe andar. Por que não existe andar? Porque não há espaço a ser percorrido. Quantas vezes nós nos assustamos e achamos que queremos parar o carro e não nada. Isso, é só isso que eu quero que você entenda que não há nada a ser entendido. Por que você parou? Porque parou. Não foi porque uma voz disse, ou por isso, ou por aquilo, ou que isso ia para acontecer. Olha, sabe qual é a coisa mais estranha do mundo? É você dizer, se eu tivesse feito. Não pode ser aquilo que aconteceu, o que aconteceu não poderia ter sido mudado. Por quê? Porque aconteceu daquele jeito. O que eu acho que o que aconteceu marcou mais do que aquilo que não aconteceu. Quando não aconteceu nada, você vai trabalhar assim, mas quando aconteceu, você está parente. Isso, mas o que eu quero que vocês compreendam é que o si não existe. A partir do momento que uma coisa acontece, nunca ela poderia ter sido diferente. Não é porque Deus, porque isso, não. É porque não foi diferente. É a simples lógica. Se fosse diferente, seria diferente. Como não foi diferente, não pode ter sido diferente. Não podia ter sido diferente. Ele
fala de